Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer lhes trazer aqui um breve subsídio sobre a primeira lição do primeiro trimestre de 2021, que vai versar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Essa lição, de número 1, tem por tema a pessoa do Espírito Santo. Portanto, eu aguardo você aqui conosco, aprendendo e compartilhando conhecimentos. Se você puder, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal, comente, traga as suas observações que iremos juntos somar o conhecimento para que haja um aprendizado efetivo nesta lição. Não sei se me apresentei, mas meu nome é Daladier Lima, eu sou pastor pela Misericórdia de Deus aqui na Convenção Abreu Lima, em Pernambuco. Estamos juntos nesta jornada do aprendizado. A nossa lição abre esse trimestre, que promete ser um trimestre muito abençoado. E o texto áureo traz a seguinte mensagem de Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Observe que nós destacamos alguns trechos desse versículo para dar uma maior ênfase, não é? Essa questão do verbo entristecer mostra que o Espírito Santo de Deus ele tem pessoalidade, é, portanto, diferente, distinto das demais pessoas da Trindade, embora seja um com a Trindade, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Esta carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo na prisão, ao lado de Filipenses, Colossenses e Filemão, por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo. Um outro termo que queremos frisar é esfragizo, tá certo? Pronuncie corretamente. Esfragizo, ok? Nunca o gama ou o G, né? No nosso alfabeto, gama no alfabeto grego, tem o som de J, como em gelo. Sempre tem o som de G, como em gato. Ok, gente? Então, esfragizou era a atitude de selar uma carta, selar um documento, selar um objeto, até selar uma pedra, como nós vamos ver aqui que ocorre em Mateus 27, 66, e indicava a transferência de autoridade da pessoa que estava emprestando o selo para aquele objeto, ou para aquele documento, ou para aquela carta, tá certo? E esse selo ele era produzido com a deposição de cera quente, no qual era aplicado um sinete ou um anel. E, ao aplicar na cera quente, ficava ali a efígie do proprietário, da pessoa que estava imprimindo autoridade para aquele objeto. Então, por exemplo, Paulo, quando sela uma carta, ele está dizendo que está imprimindo autoridade àquela carta. Tá certo, meus amados irmãos? Vamos seguindo. A nossa verdade prática diz o seguinte: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. É aquele famoso princípio da reforma protestante, o sola scriptura. Somente a Escritura ela tem capacidade de interpretar a si mesma e revelar, a palavra de Deus. Somente a Escritura ela tem os princípios basilares para nós entendermos o que está escrito. Evidentemente, podemos recorrer a livros auxiliares para temas genéricos, como, por exemplo, geografia, história, línguas bíblicas e etc. Uma série de outras disciplinas. Mas a Bíblia ela basta a si mesma. Nós recorremos a esses livros para nos aprofundarmos. Mas se nós só tivéssemos a Bíblia, nós estaríamos munidos de toda a informação necessária para a salvação, para uma vida cristã piedosa e para conhecer a Deus dentro daquilo que Ele quis se revelar na sua palavra. Hoje já se fala de uma hermenêutica pentecostal, que seria um desdobramento da hermenêutica de modo geral. E aí traria uma interpretação direcionada pelos pressupostos pentecostais, tais como o batismo com o Espírito Santo, a continuidade e a atualidade dos dons espirituais e uma série de outros paradigmas. Não vejo problema, a rigor, a menos que se queira abrir mão da hermenêutica, de modo generalizado,
em prol de uma hermenêutica estritamente pentecostal. Nós devemos adicionar os princípios pentecostais à hermenêutica para termos esse entendimento que almejamos. Indo adiante, temos a leitura diária, que nós fizemos questão de transcrever aqui para os irmãos, para a hipótese de alguém querer projetar esse vídeo no seu data show. E aí você não precisa abrir a Bíblia, você aqui mesmo já pode ler o texto que está referenciado na leitura diária de cada dia, tá certo? Então, nós não vamos ler os textos, porque eles já estão aí, são auto-aplicáveis, só é ler, né, com os seus alunos ou consigo mesmo e ter ciência a cada dia, né, do versículo que foi utilizado. Sugiro fortemente que você, antes de explanar a lição, leia esses versículos com seus alunos, para que eles possam se ambientar. O mais importante da aula é quando você imerge os seus alunos dentro do assunto. E a leitura diária é uma das ferramentas que nós temos para fazer esta imersão. Indo adiante, nós chegamos na leitura bíblica em classe. João capítulo 14, versículos 16, 17, 18 e 26. Eu destaquei um versículo e outro não para facilitar a leitura, porque se nós deixássemos todos de uma cor só, ia ficar um pouco complicado para as pessoas lerem. Então, nós pusemos um versículo numa cor, outro versículo na outra, e daí por diante até o final. Tá certo? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Já em João capítulo 16, versículo 14, diz: E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. São versículos abençoados para ter um vislumbre da atuação do Espírito Santo. Chegando assim ao objetivo geral, expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Que doutrina é essa? A pneumatologia, tá certo? Que vem de duas palavras gregas, pneumatos e logia. Cuidado aí que muita gente pronuncia logia, mas essa pronúncia não existe em grego. A pronúncia correta é logia, como eu disse anteriormente, como quando falávamos de esfragizou, nós dissemos que o gama nunca tem som de J como em gelo. O gama equivale ao nosso G em português, mas nunca tem som de J. Sempre é o som de gato, gama, esse som aí. Tá bom, gente? Então, pneumatologia, que vem de duas palavras gregas, pneumatos e logia. Pneumatos é vento, é sopro, é espírito, e logia é estudo, análise. Ok, gente? Então, quando nós nos debruçamos sobre análise, sobre o estudo do Espírito Santo, estamos praticando a pneumatologia, ok? Estamos pronunciando em português, então é pneumatologia. Se nós fôssemos referenciar em grego, seria logia, ok? Vamos adiante. Objetivos específicos da nossa lição. Apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. Afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Notemos que a intenção do autor é trazer uma visão introdutória do assunto. O professor não deve se estender muito na pneumatologia. Existem inúmeras dimensões dessa pneumatologia e é um assunto vasto. Não adianta você querer, na primeira aula, mostrar o seu conhecimento, trazer aí uma apostila de pneumatologia para os seus alunos, aquela coisa toda. Você pode até trazer como um texto de apoio para que eles estudem ao longo do trimestre, mas o foco da lição nesse primeiro domingo é trazer essa introdução, trazer um resumo, trazer uma pequena pitada de conhecimento para que o aluno ele entre em contato com o assunto, tá certo? Isso não impede de que o professor consulte diversas outras fontes bibliográficas para uma melhor compreensão, não há nenhum problema, tá certo? Nós sugerimos aqui a teologia sistemática de Weingruden, por exemplo, que é uma teologia muito boa, traz visões divergentes e conflitantes por vezes,
mas que acabam ampliando o conhecimento para que você não caia no assunto de paraquedas. Ok, gente? Indo adiante, chegamos à introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Nós arrumamos as ideias contidas na introdução, e alinhamos na seguinte sequência. Os pentecostais são conhecidos por, primeiro, suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Segundo, crer em sua característica básica, que é o batismo no Espírito Santo. Ou seja, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é o ponto de partida para o recebimento dos demais dons. Terceiro, cremos na atualidade dos dons e manifestações espirituais, tais como a glossolalia, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. E, em quarto lugar, somos continuistas, portanto, contrários ao cessacionismo. Essa primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Queremos aproveitar a oportunidade para trazer um breve resumo teológico sobre o continuismo versus o cessacionismo. O que é o continuismo? Em termos teológicos, significa afirmar que os dons e as manifestações da igreja primitiva perduram até os nossos dias, ou seja, ainda hoje e até a volta de Jesus, a igreja vivenciará o batismo no Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais. Já o cessacionismo, ele diz que, apesar de crer nos relatos de Atos, ele diz que o batismo no Espírito Santo é a mesma habitação do Espírito de João 14:17, ou seja, não se diferenciam as coisas. E os dons cessaram ou foram incorporadas mais diversas expressões litúrgicas da igreja. Ou seja, se alguém prega, por exemplo, eloquentemente, essa pessoa está profetizando para a igreja. Esse é o entendimento da maioria dos cessacionistas. Alguns cessacionistas mais moderados creem que as manifestações espirituais nas igrejas pentecostais são frutos da carnalidade. E já outros mais radicais atribuem-nas ao próprio diabo e aos seus demônios. Aqui nós trazemos esse mesmo resumo de forma gráfica. Então, nós temos o Antigo Testamento, onde cessacionistas e continuistas estão de acordo com relação à atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, cessacionistas e continuistas também continuam de acordo até a igreja primitiva e alguns anos. A partir do terceiro século, segundo a maioria, há uma discordância de pontos de vista e o grupo continuista continua crendo que o Espírito Santo se manifestou ao longo da história da igreja até os nossos dias e vai continuar até o arrebatamento, enquanto que os cessacionistas creem que essas manifestações cessaram. Ressalto que não há um consenso exato sobre quando os dons tenham cessado. Uma boa parte dos estudiosos atribui tal fato ao fechamento do cânon do Novo Testamento, que ocorreu em 367 depois de Cristo. Ok, gente? Ponto 1 da nossa lição, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Ele é um ser divino, tem uma deidade absoluta, conforme revelada nas Escrituras. A igreja, ela defende esse ponto de vista, que o Espírito Santo é, de fato, uma pessoa da Trindade com os mesmos atributos do Pai e do Filho, como veremos um pouco mais adiante. A igreja crê, portanto, nesta verdade ao longo dos séculos, que é uma verdade que transparece nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, na fórmula batismal, nós temos batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Notem que estão em pé de igualdade as três pessoas. Aqui o Espírito Santo aparece como igual ao Pai, igual ao Filho, como falamos. Tá certo? No batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 16, quando Jesus ele sai da água, ele era o Filho, então o céu se abre e o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba. Aí é o Espírito Santo. E uma voz brada do céu: este é meu Filho amado, em quem me compraz ou em quem me agrada. Então estavam ali a Trindade em perfeita atuação. Tá certo? Indo adiante, nós vamos ver a continuação daquele primeiro subponto, da divindade.
A Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo em várias situações. Nós temos aqui algumas referências citadas pelo comentarista, né? E ele dá ênfase a essa referência em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o Espírito Santo é apropriadamente chamado de Deus, né? Ele alterna os dois nomes de modo intercambiável, como se referissem à mesma entidade, à mesma trindade, e não há uma distinção muito clara, né? Nós também destacamos aqui que o cristão é denominado templo de Deus. João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, Jesus falando, e meu Pai também o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, lá já está o Espírito Santo, que habita em nós, conforme 1 Coríntios 3,16. E aí virão o Filho e o Pai. Ou seja, não é apenas o Espírito que mora em nós, é a Trindade, né? Ainda que de modo transcendente, mas habita em nós, tá certo? Aproveitamos a oportunidade para alertar os irmãos. Deus não é maior que o Filho, nem que o Espírito Santo. Os três são iguais em seu poder e atributos, apesar de distintos, como veremos mais adiante. Em alguns arraiais assembleanos, difundiu-se a falsa ideia de, por exemplo, numa profecia, o pai calar o filho e vice-versa, porque supostamente um teria mais poder que o outro. Eu já participei de cultos em que alguém está sendo usado em profecia ou se usando, né? A gente vai ver por que eu estou fazendo essa observação. E de repente aparece uma outra pessoa e diz assim: agora se cala, meu filho, que eu quero profetizar, que eu quero falar para o meu povo. Então não existe isso, né? Nós já distinguimos aí que o primeiro profeta, por ter se calado, sendo o filho, né, entre aspas, e o segundo, por ter dado a ordem para que o filho se calasse, ambos estão sendo usados da carne, né? Na hipótese bondosa, estão sendo usados pela carne, porque ferem o pressuposto bíblico de que o pai não é maior do que o filho, né? Eles estão agindo em perfeita harmonia e sintonia. Outro exemplo flagrante é o nosso hábito, já incorporado ao inconsciente coletivo, de ao glorificar dizermos glória a Deus, glória a Jesus, não é? Mas quase nunca dizemos glória ao Espírito Santo. Não há uma explicação muito clara. Né? É o que eu falei aqui de que é um pensamento, uma ideia radicada no inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é uma falsa ideia que um determinado grupo toma como verdade por ignorância ou acomodação. Então a gente aprendeu que deve se dar glória a Deus e a Jesus, e ao Espírito Santo. Não estamos perpetuando essa ideia. E não é uma ideia bíblica, isso não existe. O Pai deve ser louvado o Filho e o seu Santo Espírito também. Ok, gente? Ainda como parte dos nossos subsídios para auxiliar professores, né, é o foco desse subsídio aqui, né, trouxemos aqui essa pirâmide, que é bem difundida, nós demos assim uma melhorada nela, né, para ficar mais atrativa visualmente, que é a Trindade em ação. Então, o Pai não é o Espírito Santo, que não é o Filho, que também não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho também é Deus. Então, é bom que você analise detidamente esse gráfico, né, essa imagem, para reafirmar essa doutrina diante da sua classe, né, e assim desfazer a falsa ideia de que um é maior do que o outro. Aí um está em cima e os dois embaixo por uma questão estética, mas não há essa hierarquia. Como também não há a falsa ideia de que um membro da Trindade tem que pedir permissão ao outro para agir em determinadas circunstâncias. Eles agem em perfeita sintonia, em perfeita sinergia. Então não existe esse pedido, né? Pai, olha, um minutinho só, se afasta aqui que eu quero tomar uma atitude. Ou seja, pai, você permite que eu faça isso ou aquilo? Filho, eu acho que o Espírito Santo vai ficar triste. Não existe isso. Quando o pai toma uma decisão, ele está em sintonia, ele está em sinergia com o Filho e com o Espírito Santo e já age em concordância com os demais membros da Trindade. Ainda no ponto 1,
nós vamos para o segundo subponto da lição, que fala da personalidade do Espírito Santo. E há 3 elementos constitutivos de uma personalidade. Nós destacamos assim em ordem, não é, para facilitar. É uma lista numerada para facilitar o entendimento, que é o intelecto, a emoção e a vontade. Na Bíblia, o Espírito Santo é inteligente e raciocina. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer, né? Foi o texto que lemos lá no texto áureo. É volitivo, ou seja, tem vontade própria, né? O comentarista foi muito feliz quando relembrou aqui que ele não permitiu que Paulo seguisse com a sua comitiva para Betínia, ele impediu que Paulo fosse, né? E ele também distribui os dons espirituais, mas tudo isso é feito conforme a sua vontade, né? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, tá certo? Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz, conforme está na tradução brasileira. Frisemos que tudo isso é feito de forma independente e ao mesmo tempo harmônica com a Trindade, ok? No terceiro subponto vamos falar dos atributos divinos. A Bíblia revela que todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus estão no Espírito Santo, ou seja, quais sejam? Onipotência, né? O Espírito Santo, ele é onipotente, tá certo? Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, tá certo? Ele é onipresente. O salmista pergunta: para onde me irei do teu Espírito? Ele é eterno, tá certo? Ele é criador do ser humano e das coisas que há no mundo. Né? Ele também é salvador e a palavra de Deus o apresenta de igual modo com todos os atributos comunicáveis de Deus, quais sejam santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Tá certo? Bom lembrar aqui de um conceito teológico interessante. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não transmite a ninguém, a nenhuma criatura. Ou seja, Deus, e somente Deus, é eterno, onisciente, onipresente e onipotente. E só ele tem a aceidade, que é a autoexistência. Por outro lado, há os atributos comunicáveis, que são aqueles que ele transmite, de alguma medida, às suas criaturas, quais sejam bondade, amor, justiça, verdade e diversos outros. Nós não pretendemos trazer aqui um tratado dos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Essa lição, como eu disse, é uma lição introdutória. Então, se poupe, você que é professor, de fazer essa digressão, porque aí vai trazer muito conceito e, ao mesmo tempo, vai prejudicar o aprendizado da lição, que é o foco do comentarista. Ok? No ponto 2, nós vamos falar de pericorese, que é um termo teológico desconhecido no meio evangélico. Nós fizemos questão de transcrever apenas o texto, sem fazer aquela divisão, para que você possa falar livremente desse texto para os seus alunos. Aqui é um texto que é um texto devocional e que não dá para a gente dividir, tá certo? É diferente dos textos anteriores, que dava para a gente criar as categorias e elencar cada pontinho, né? Cada tópico ali para poder falar para os alunos de uma maneira mais organizada, sistemática. Então, pericorese é o relacionamento que existe entre as 3 pessoas da Trindade. Tá certo? Tá aqui, ó, a origem desse termo é uma origem grega, pericoresis. Pericoresis, vem de 2 outras palavras gregas. Peri, a volta, ao redor, e horém, que é conter. Ou seja, é aquilo que está contido ao redor. E originalmente se referia a uma dança infantil, em que as crianças rodavam ao redor uma das outras. Então, a Trindade vive nesse círculo, tá certo? Nós trouxemos até um pensamento aqui do Cornelius Plantinga Júnior, que está no livro A Cruz do Rei, de Timothy Keller, que eu sugiro fortemente que você leia, é um livro fantástico. E lá está falando sobre a Trindade o seguinte: as pessoas dentro de Deus exaltam umas às outras, têm comunhão umas com as outras, submetem-se umas às outras. Cada pessoa divina abriga as outras no centro do seu ser, num constante movimento de abertura e aceitação. Cada pessoa envolve e cinge as demais. A vida interior de Deus, portanto, transborda em consideração
uns pelos outros. Então, eles estão em perfeita harmonia, um glorificando ao outro, né? Um abrindo espaço para o outro, um exaltando ao outro. É por isso que a Trindade está em perfeita sinergia e equilíbrio. Ponto 2 na nossa lição vai falar, o subponto 2, digo, do segundo ponto, vai falar sobre ele me glorificará. Essa glória, ela é fundamental para nós entendermos a harmonia da Trindade, a pericorese de que o comentarista falou no subponto anterior, né? E o comentarista desfaz aqui mais uma ideia radicada no inconsciente coletivo de que se questionou a adoração ao Espírito Santo, né? Porque supostamente se Jesus já glorifica o Espírito Santo, então não precisa ser glorificado por nós. Mas a Bíblia não traz nenhum impedimento a isso, né? Nós podemos glorificar tanto a Cristo como ao Pai, como ao Santo Espírito. Não há nenhum problema, não há pecado nisso, não há nenhum erro teológico nisso, né? E o terceiro subponto vai falar do efeito prático da pericorese, né? Que é onde o culto ele se encontra com essa adoração ao Deus verdadeiro, né? Onde é glorificada a unidade da Trindade e a Trindade da unidade, né? Onde Deus é glorificado de forma plena, né? Tanto faz, portanto, adorar tanto ao Pai, ao Filho, quanto ao Espírito, como falamos inicialmente. Tá certo? Frisemos o seguinte: alguns crentes ignorantes quanto à palavra tendem em seus corações a fazer distinção de forma involuntária, né? Por exemplo, quando oram e o assunto é grave, Deus. É Deus que resolve. Quando oramos e é uma salvação do nosso filho, a salvação de alguém que estamos pensando naquela pessoa, aí oramos a Jesus: Senhor Jesus, toca aquela vida, Jesus transforma aquele coração, e etc. Nós fazemos essa categorização dentro das nossas orações de forma involuntária, né? Novamente está em operação inconsciente coletivo, né? De que falávamos anteriormente. E agora, quando vamos orar para Jesus batizar, então, o Espírito Santo, batiza, Espírito Santo, é aquela agonia terrível. E, na verdade, nós é que fazemos essa distinção. Se nós orarmos pedindo a Deus que Ele batize, Deus batizará. Não há nenhum problema quanto a isso, não vai impedir de alguém ser batizado. Da mesma forma, se orarmos para que Jesus ele batize, Ele vai batizar também, né? O próprio texto lá do encontro de Jesus aliás, da palavra de João Batista, né? Ele está dizendo que ele batiza com água, mas vem aí o que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava se referindo a Jesus, tá certo? Então, não há essa distinção. Nós que incutimos essa ideia no nosso consciente coletivo e vamos levando adiante, mas ela não tem nenhuma base bíblica, tá certo? Não existe essa barreira, esse impedimento. Ainda nesse ponto 2, temos um quarto subponto que fala da consubstancialidade com o Filho, né? Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus ele prometeu enviar o Consolador, né? Que é da mesma essência dele, né? A palavra alós, empregada nessa passagem aqui, significa que é alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Então, o Espírito Santo ele é da mesma qualidade, da mesma espécie do Senhor Jesus. É alguém como ele, né? Substância, glória e poder, como diz o nosso comentarista, e que tem a mesma essência, tá certo? E assim nós chegamos no terceiro ponto da nossa lição. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Sua atuação é visível no mundo, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Estamos ali vendo a primeira ação criadora do Espírito Santo. E não ficou apenas nisso, mas ele continua, né, na manutenção e na preservação de todas as coisas, assim como o Senhor Jesus também. Né? O texto de Colossenses diz que nele foram criadas todas as coisas. Né? Então, essa mesma aplicação se faz ao Espírito Santo de Deus. Tá certo? Chegando no segundo subponto da nossa lição, nós vamos falar do plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo
quem conduziu a história da redenção por meio da nação escolhida de Israel, ou seja, foi ele que usou primeiro essa nação para preservar a mensagem salvífica ao longo da história. Né? Foi ele que inspirou os profetas, foi ele que fez todo direcionamento, o Espírito Santo de Deus estava agindo no e através do povo de Israel. Ainda dentro dessa ação, nós temos a inspiração das Escrituras, né, que é um ponto de muita importância para nós na análise da pessoa do Espírito Santo. Temos aqui uma palavra grega, theopneustos. Eu já tinha falado theopneustos, mas é theopneustos. Né? E esta palavra, ela se refere à inspiração plenária das Escrituras. Nós não cremos que sequer um capítulo da Bíblia não tenha sido inspiração de Deus. Foi tudo escrito para nosso ensino, como diz a própria palavra de Deus. Né? Foi dada a inspiração para homens, né, e mulheres de todos os tempos que escreveram a Escritura sob a direção do Espírito Santo. Ele não abstraiu seu intelecto, a sua razão, seu caráter. Ele apenas usou essas pessoas como instrumentos para escreverem a palavra de Deus. O Espírito Santo foi o ator principal na preservação, na interpretação e na exposição da palavra de Deus. Ele não apenas foi nele, Ele é também dispensável na transmissão e no ensino bíblico e está diretamente relacionado ao interesse na leitura e na compreensão do texto sagrado. Automaticamente, um crente que busque a Deus e seja cheio do seu Espírito, ele sente a necessidade de ler a palavra e de compreender o que está escrito. É uma vontade automática dada pelo Espírito Santo de Deus. Tá certo? Ainda no terceiro ponto, nós vamos encontrar o Espírito Santo na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito e no mover que havia entre os salvos daquela primeira igreja, a igreja primitiva, o Espírito Santo estava ali, agindo, levantando pessoas, capacitando pessoas para as mais diversas tarefas na atuação da igreja, naquela igreja primitiva. E não é diferente hoje. Hoje, ainda, da maneira que o Espírito Santo agiu naquela igreja primitiva, para que ela fosse uma igreja atuante, ativa, fazendo a obra de Deus, ele está ainda hoje fazendo isso no meio das nossas igrejas. Tá certo? E a conclusão da nossa lição é que as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensivo, como falamos a princípio. O comentarista não tem interesse de ser exaustivo, até porque o tempo é exíguo. O tempo de uma lição é, no máximo, 1 hora e 10 aí, e não tem como você trazer todas as informações sobre a pessoa do Espírito Santo. É preciso focar, trazer uma abordagem inicial, uma análise panorâmica, para que o aluno se familiarize com o assunto. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo, a pneumatologia que falamos anteriormente. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Renovo votos de grande aprendizado nesse trimestre. Peço que você se desprenda para convidar alunos que estão dispersos devido à pandemia, reagrupe as forças aí e vamos em frente, fazendo a obra do Senhor Jesus. Compartilhe, curta, comente, se inscreva no nosso canal, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Muito obrigado pela sua atenção, é o que eu digo de todo o coração.